Questão 405. Se vê frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem, de onde vem isso? Elas podem se cumprir para o espírito, senão para o corpo. Quer dizer, o espírito vê a coisa que deseja porque a vai procurar. Não se deve esquecer que, durante o sono, a alma está sempre, mais ou menos, sob a influência da matéria e que, por conseguinte, ela jamais se liberta completamente das ideias terrestres. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se desejou ou do que se teme. Está aí, verdadeiramente, o que se pode chamar um efeito de imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, a ela se liga tudo aquilo que se vê. Questão 406. Quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, realizando atos em que não pensam, de maneira alguma, não é um efeito de pura imaginação? Nos quais não pensam de maneira alguma. Que sabes disso tu? Seu espírito pode visitar o teu, como o teu pode visitar o seu, e nem sempre sabes em que eles pensam. Aliás, frequentemente aplicais às pessoas que conheceis e, segundo vossos desejos, o que se passou ou o que se passa em outras existências. Questão 407. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Não, o espírito recobra sua liberdade. Quando os sentimentos se entorpecem, ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo deixa, desde que haja prostração das forças vitais. O espírito se desprende e quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. Questão 408. Nos parece ouvir algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Sim, e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É algumas vezes um fraco eco de um espírito que quer se comunicar contigo. Questão 409. Frequentemente, em um estado que não é ainda de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apreendemos os mais minuciosos detalhes. É isso um efeito de visão ou de imaginação? Estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar seus grilhões. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. 410. A gente tem algumas vezes durante o sono ou a sonolência ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para as lembrar, apagam-se da memória. De onde provêm essas ideias? Elas são o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza de mais faculdades durante este momento. Frequentemente são também conselhos que dão outros espíritos. De que servem essas ideias e esses conselhos uma vez que se perde a lembrança e não se os pode aproveitar? Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que no mundo corporal, mas com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito se lembra e a ideia retorna no instante necessário como inspiração do momento. Questão 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, sabe a época da sua morte? Frequentemente, ele é presente. Algumas vezes dela tem consciência muito nítida, e é o que, no estado de vigília, dar-lhe a intuição. Daí vem que certas pessoas preveem, algumas vezes, sua morte com grande exatidão. Questão 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono
do corpo, pode ela fazer este último sentir fadiga? Sim, porque o espírito se prende ao corpo, como o balão cativo se prende ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e o pode fazer sentir fadiga.